Nesse vídeo, eu vou te apresentar uma forma de você ganhar dinheiro com Magazine Luiza, Via Varejo, Centauro, todas essas grandes empresas do e-commerce, sem necessariamente precisar comprar ação de nenhuma delas, que é comprando ações do setor de logística. E no vídeo de hoje, a gente vai falar mais especificamente sobre a Sequoia Logística, que é uma empresa que está crescendo bastante nesses últimos anos e vale a pena o estudo. Então, vamos embora para mais um vídeo. A Sequoia foi fundada em 2010 por um rapaz chamado Armando Neto, que atualmente ainda é o seu CEO. De lá para cá, a empresa já passou inclusive pelo processo de IPO, onde ela abriu capital na Bolsa de Valores em outubro de 2020. De lá para cá, a empresa já subiu 48%, saindo de perto dos R$12 até os 18, onde ela se encontra atualmente. Hoje, a gente quer fazer uma visão geral da empresa, do setor, para você entender e tirar suas próprias conclusões, se faz sentido ou não. Isso, a gente vai calcular o preço justo da empresa, como que eu enxergo esse setor nos próximos anos e se realmente faz sentido comprar ações dela. Primeiro, a gente precisa entender como que a empresa atua, como que ela pretende crescer. Ela atua de duas formas para se expandir. O primeiro é o crescimento orgânico. O crescimento orgânico seria como se eu, Vinícius, pegasse esse vídeo do YouTube e enviasse para um amigo, aí um amigo quer assistir o vídeo, aí outro amigo vai lá e assiste o vídeo porque recebeu uma recomendação. Isso aí é o boca a boca. A empresa não gasta dinheiro para se expandir. Já se eu quisesse crescer esse vídeo, conseguir mais visualizações e mais pessoas interagindo, eu posso impulsionar esse vídeo, colocando um anúncio no YouTube, colocando anúncios em outras redes sociais para assim atingir mais pessoas. Eu posso também comprar canais no YouTube maiores do que o meu para assim divulgar o meu vídeo lá dentro. Então, essa é a diferença. Crescimento orgânico eu não gasto para me expandir, e o crescimento inorgânico eu preciso gastar. E no caso da Sequoia Logística, ela tem um crescimento inorgânico por meio das aquisições, que ela acaba adquirindo algumas empresas menores para aumentar o braço de atuação dela. E esse foi o caso da empresa Direcional, que ela acabou comprando nos últimos meses, sem falar de outras menos relevantes que ela também acabou adquirindo. Mas isso é muito importante para o portfólio da empresa se expandir e continuar a sua atuação. Só que por outro lado, isso acaba tendo um custo, porque a empresa vai ter que pagar processo de aquisição, M&A, para conseguir pegar aquela outra empresa e colocar dentro do guarda-chuva dela. Então, o processo de aquisição é sim duradouro, demora e é chato. Então, você tem que levar isso em consideração, porque essa empresa precisa de aquisições para crescer. E ela precisa de aquisição justamente por estar em um setor que é muito pulverizado. Ou seja, nenhum player manda no setor de logística no Brasil. A não ser que seja os Correios, mas Correio ninguém liga, ninguém gosta dos Correios, né? Mas enfim, vamos continuar. O setor de logística é muito pulverizado. Para você ter noção, são mais de 120 mil players, ou seja, mais de 120 mil empresas atuando, e dessas 120 mil, 30 delas têm 12% do market share. Ou seja, de uma gama de 120 mil empresas, 30 delas têm 12% do mercado. Isso é muito, mas muito pouco. Ou seja, por mais que a empresa seja gigantesca, ela não consegue tomar uma grande parcela, uma grande fatia das vendas naquele mercado. Isso acaba se tornando perigoso, tanto para a empresa que quer se expandir, tanto para o consumidor, porque ele não consegue ter ali uma empresa fixa para atuar junto. E aqui no Brasil, a gente ainda sofre com os Correios, que nem sempre dão o melhor serviço, como você provavelmente já sabe. Então, uma possível privatização dos Correios pode mudar esse paradigma. E só fazendo um adendo aqui, se a gente for olhar o portfólio do Bill Gates, que inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, dois grandes investimentos dele são na FedEx e alguma outra empresa de logística e entrega. Ou seja, ele vê um potencial nesse setor. E eu particularmente também vejo, principalmente no Brasil, que é um país subdesenvolvido. Agora, vamos falar da receita da empresa e como que ela é composta. E por isso, a gente vai trazer aqui para vocês esse gráficozinho de pizza. Bota a pizza aí na tela, editor. Não é essa pizza não, é a pizza do gráfico. Primeiro, a gente tem que entender o que é B2B, o que é B2C e o que é logística, tá? O B2B é business to business, ou seja, se eu, Vinícius, tenho uma empresa que eu distribuo livros, eu vou lá, contrato a Sequoia Logística para ela me ajudar no processo de armazenamento. Então, seria uma forma das empresas terceirizarem a logística para a Sequoia, ou seja, um serviço negócio para negócio, não tem um consumidor final no meio. Se a gente está falando do business to consumer, a gente está falando de uma entrega diretamente da empresa para o consumidor. Quando você compra um tênis na Netshoes, quando você compra um aparelho celular no Submarino, sei lá, alguém entrega na sua casa. Então, isso é o B2C, é do negócio, do business para o consumidor, consumer. E logística representa 10%, tá? Que é logística, isso aí é básico, acho que não tem nem explicação para dar, tá? E o mais relevante é o B2C, ou seja, as entregas mesmo, como a gente já conhece, certo? Os investimentos da empresa para o ano de 2021 estão direcionados, em sua maioria, para o setor de automação e tecnologia. Então,
a empresa está colocando bastante grana nisso, porque provavelmente eles veem um potencial. E aqui eu coloquei alguns pontos que a gente vai ilustrar. E o próximo é justamente os contratos com os grandes players do mercado brasileiro. A cada 10 dos grandes players do mercado, como o Mercado Livre, Netshoes e tudo mais, 8 tem contrato fechado com a Sequoia Logística. E isso é muito positivo, porque a gente está vendo uma empresa que realmente é dominante. Mas esses contratos não significam que a empresa está 100% fechada com eles, como o exemplo do Mercado Livre, que 80% das entregas é feito pela Sequoia e 20% pelos Correios. Então, uma eventual privatização dos Correios pode mudar esse paradigma, tanto com a Sequoia tomando 100%, tanto com os Correios pegando esse 20%, dando um bom serviço e pegando mais parcelas. Ou seja, a privatização dos Correios, eu particularmente não sei se seria bom ou ruim para a Sequoia. E eu quero ouvir tua opinião. Você acha que ia ser bom ou ruim? Eu acho que, por um lado, para o consumidor ia ser muito bom, mas para a Sequoia talvez não, porque a empresa já está conseguindo atuar, ela está nadando de braçada no mercado que não tem muita concorrência, por mais que tenham 120 mil players, e se abrir mesmo, talvez isso seja um pouco desvantajoso para a empresa. Mas nós, brasileiros, a gente tem que torcer para privatizar, porque o serviço vai melhorar, tá? E os resultados dela acabaram vindo um pouquinho mais depreciados nesse último trimestre. Isso principalmente por conta do aumento da gasolina, do papelão e do aço, que são insumos muito importantes. Fora isso, o aumento dos preços do aluguel acabou afetando também a empresa, porque como ela tem galpões logísticos, o aluguel desses galpões é ajustado de acordo com o IGPM, que é a inflação do aluguel. Então, a empresa acaba sendo penalizada por isso também. Agora, eu peguei aqui alguns dados do mercado de logística no mundo inteiro para vocês entenderem por que eu enxergo tanto potencial no Brasil assim. Primeiro, eu peguei um dado aqui do ano de 2021, onde o e-commerce no Brasil bateu um recorde, atingindo 53 bilhões de vendas no primeiro semestre. Então, isso seriam aí aproximadamente 100 bilhões de reais no ano, se a gente for duplicar isso para o outro semestre. Então, vamos afirmar aqui que a gente gerou 100 bilhões de reais por ano. Isso seriam aproximadamente 20 bi de dólares. Mas se a gente pegar essa matéria aqui da Forrester do ano de 2015, a gente vai ver que o e-commerce brasileiro em 2014 gerou 18 bi de dólares, enquanto o e-commerce chinês gerou 440 bilhões. Para mim, isso só consolida que o mercado brasileiro ainda tem muito para onde crescer. E é claro que a China tem muito mais gente do que o Brasil, mas mesmo assim, se a gente tiver um e-commerce com crescimento orgânico e inorgânico, com o maior hábito de consumo pela internet, o setor de logística tem muito a ganhar. Por quê? Porque o nosso segmento de logística ainda é muito pouco explorado. O serviço não é tão bom assim. E para você ter noção, 72% das entregas realizadas nos Estados Unidos poderiam ser feitas em 24 horas. Ou seja, a cada 100 entregas, 72 podem ser feitas em menos de um dia. E aqui no Brasil, isso ainda é muito difícil de acontecer. Então, a melhora da experiência do cliente, do customer service, pode melhorar não só a nossa vida como consumidor, como a da Sequoia, que é uma empresa muito eficiente e pode melhorar ainda mais seus números. Aqui, a gente vai olhar no Excel alguns dados que eu peguei do site de RI da empresa, tá? Os ativos, passivos, a gente não vai se aprofundar muito nisso, porque o teor desse vídeo não é tão técnico quanto olhar números, explicar contabilidade, esmiuçar cada uma dessas métricas, e sim te passar uma visão geral. Aqui nos indicadores, eu sugiro que até você pause para dar uma olhada, a gente tem alguns muito importantes, tá? Que eu acredito que sejam legais para você consolidar a tua tese de investimento nessa empresa. E os mais importantes na minha visão são esse aqui, ó, do endividamento. Essas margens são todas muito importantes. A margem bruta, para mim, é a mais importante de todas. E como mesmo eles esclareceram no relatório, a margem bruta teve uma queda, justamente pela alta da gasolina e dos insumos que a gente já falou aqui. E pulando todos esses números aqui que confundem a nossa cabeça em alguns momentos, a gente tem o custo de capital da empresa, que é o WACC. Então, vamos pensar essa empresa como uma balança, aquela lá de supermercado das antigas, que tem os dois lados e cada um tem uma coisa puxando. De um lado, a gente tem o custo de capital, que é tudo aquilo que a empresa tem de custo para o capital dela. E por outro, a gente tem o retorno sobre esse capital, que é o ROIC. Se a gente tem um custo muito maior que o retorno, isso acontece, ó, o ROIC vai subindo e o custo acaba afundando aquela empresa, até a hora que ela desequilibra. Mas se o ROIC da empresa é maior do que o custo de capital, essa balança começa a dar muito para cá. Isso é bom, porque o ROIC é alto significa que ela está dando altos retornos sobre o capital. E é isso que a gente busca na empresa, que ela dê altos retornos em relação ao seu custo. E no caso da Sequoia, ela está aprovada, tá? Com ROIC de 40%. Aí você vai perguntar, Ué, Vinícius, 40% de ROIC? Sim, por ser uma empresa com muito poucos ativos, ela acaba tendo um retorno muito alto, tá? Isso é natural do setor de logística. Mas, de novo, então de parabéns aí, gestores da Sequoia. Uma salva de palmas para ele agora.
Brincadeiras à parte, continuando aqui, a gente vai para o fluxo de caixa descontado dessa empresa. E antes que a gente comece a esmiuçar esses números, quero que vocês entendam o que é o fluxo de caixa descontado, que inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no card. O fluxo de caixa descontado consiste em você pegar o que a empresa gera de caixa hoje, projetar para o futuro e pensar, caraca, se essa empresa gerar no futuro tudo isso que eu estou esperando, quanto que ela valeria hoje? E é isso que a gente fez nesse caso. A gente projetou que a empresa ia crescer 8% ao ano nos próximos 3 anos e 1,5% na perpetuidade. E isso trouxe pra gente um preço justo de R$ 18,67, que é muito próximo do que ela está custando hoje. Junto disso, a gente tem outros indicadores de valuation aqui, que são o PL e o preço sobre valor patrimonial, que estão no nível de 277 e 6,27, o que é bem alto. Então, isso me desanimou um pouco de comprar as ações dessa empresa. Porque, olha bem, se você for pagar 277 vezes o lucro daquela empresa em forma de preço, tem alguma coisa que tem que explodir, tem que ter um lucro explosivo, expressivo, destrutivo. Não é isso que a gente está vendo agora. Tá? Então, aqui a gente vai para a última fase dessa nossa análise, que é olhar a CVM 358. Se você não conhece CVM 358, CVM, é importante que você entenda isso na hora de investir em uma empresa. A CVM é como se fosse a CBF para o futebol, só que para o mercado financeiro. Ela é responsável por legislar o mercado e dentro das suas exigências, é como se fosse uma constituição da CVM, tem lá um artigozinho que o nome é CVM 358. Essa exigência faz com que todas as empresas tenham que mostrar para o mercado se os funcionários, diretores e administradores possuem ações da empresa. E nesse caso aqui, a gente foi procurar no fundo da internet se os diretores da Sequoia tinham ações da empresa. E eu cheguei num resultado muito chocante. O controlador, como vocês estão vendo, vendeu aí muitas ações, muitas mesmo. Se a gente for somar isso aqui, dá aproximadamente uns 5 milhões de reais de venda de ações da empresa, tá? E assustadoramente a diretoria também. A diretoria vendeu aí aproximadamente uns 4 milhões de reais. Eles tinham 305 mil ações e agora só tem 181. Aí eu parei para refletir. Caraca, se os diretores estão vendendo, por que eu deveria comprar? Então, o que ficou de lição dessa análise é que por mais que a empresa tenha um setor muito pujante, pode vir a crescer e se beneficiar do crescimento do e-commerce, é importante que a gente olhe para indicadores como o CVM 358, porque isso mostra se os funcionários da empresa estão com skin in the game. Particularmente, eu não estou muito animado com essa empresa, porque eu acho que se a pessoa que trabalha lá não está interessada em investir, eu também não deveria estar. E essas métricas não me deixam muito empolgado não. Mas, de qualquer forma, é uma maneira da gente ver outro setor com uma ótica diferente, ao invés de comprar Magazine Luiza via varejo, entender o case dessa empresa. Se você gostou, eu peço encarecidamente para você chegar aqui nos comentários e me dizer qual empresa você quer ver aqui, porque eu estou disposto a fazer de qualquer uma que vocês sugerirem, tá? Se você curtiu, deixa a curtida. Se você não gostou do vídeo, se você achou uma porcaria, que eu só falei besteira aqui, que eu não sei do que eu estou falando, deixa um dislike, que eu quero saber. Não quero que você fique quieto não, porque eu quero ouvir todo mundo, a opinião de todos vocês, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!